No próximo domingo começa o Enem, que agora é realizado, em duas semanas diferentes. Por muito tempo o Enem era realizado na sexta e no sábado do mesmo final de semana. O Enem foi criado lá no governo Fernando Henrique Cardoso, é o Exame Nacional do Ensino Médio. Inicialmente ele foi criado com a intenção de que o próprio aluno fizesse uma autoavaliação daquilo que tinha aprendido ao final do ensino médio. O Enem, quando ele foi criado, ele não tinha o objetivo de servir como prova de ingresso para a universidade ou de acesso a qualquer outra coisa, como ao longo do tempo ele foi sendo utilizado. Então é uma prova que foi sendo modificada em número de questões e principalmente uma prova que foi modificada no objetivo nos objetivos para os quais o Enem existe. Hoje, o Enem é praticamente assim, ele dá acesso à maior parte das universidades públicas, também grande parte das universidades e das faculdades particulares passaram também a usar o Enem. Ele também é fundamental para quem quer ter acesso ao ProUni, o Programa Universidade para Todos, e a outros programas que existem no Brasil. Portanto, tornou-se uma prova extremamente importante. E claro, eu sou professor, todo mundo sabe disso, e por longos anos eu fui professor do ensino médio. Então, assim, por longos anos eu trabalhei com essa questão do preparo para o Enem. É óbvio que nós sempre tivemos algumas críticas em relação ao Enem, porque uma prova, um exame qualquer, uma política pública qualquer, ela pode ser criticada e aperfeiçoada. Mas o Enem, só aqueles que realmente trabalham com a educação conseguem entender o quanto esta prova é sofisticada. O Enem não é uma prova simplesmente ali que se junta uma quantidade X de questões e vai lá e se aplica a cada ano. O INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, uma autarquia ligada ao MEC, o INEP é um órgão extremamente sério, com profissionais de carreira altamente gabaritados. Então, ao longo do tempo, o INEP vai colecionando questões. Eles têm um banco de questões testadas, todas elas, de mais de 10 mil questões, que são mantidas a 7-chave. Pouquíssimas pessoas podem ter acesso a essas questões. É algo extremamente sigiloso. A forma com que essas questões, a cada ano, elas vão parar no Enem e como elas são depois mandadas para a gráfica, como elas são distribuídas para o país, é uma operação extremamente sofisticada que muitas vezes envolve a Polícia Federal, o Exército. É algo que se tem assim, algo que a gente pode dizer que no Brasil é muito bem organizado, é o Enem. O Enem movimenta a cada ano cerca de 600 mil pessoas são movimentadas a cada ano para que essa prova possa ser aplicada. E causou estranheza uma frase do presidente da República ontem, dizendo que o Enem começa a ter a cara do atual governo. Ora, uma prova não pode ter a cara de governo nenhum. Uma prova não pode ser pessoalizada e muito menos ligada a qualquer coisa. Por exemplo, eu posso ser um professor de geografia, eu não posso dizer que uma prova tem a minha cara em termos ideológicos. Porque a educação não se dá dessa forma. O Enem, ele é baseado em habilidades e competências que devem ser desenvolvidas ao longo do ensino médio. E isso independe de quem esteja no governo. A prova, ela é tão bem elaborada que ela é elaborada em um dos sistemas mais sofisticados do mundo, que é o chamado TRI, que é a teoria de resposta ao item, ou seja, é uma prova que ela impede que a pessoa se dê bem chutando, por exemplo. Quando o presidente disse ontem que o tema de redação não vai ser mais o tema de redação que não tinha nada a ver, não sei mais o quê, como é que o presidente sabe qual é que vai ser o tema da redação e como vai ser o tema da redação?
ele teve acesso a essas informações? Porque se teve, isso é extremamente grave, porque nem o presidente da República pode ter acesso aos tipos de questões e ao tema da redação da prova. Isso é um absurdo. E assim, nós precisamos entender o que é a educação. Quando a gente formula educação, e nós temos vários problemas no Brasil e podemos ter várias críticas, mas aquilo que se cobra no Enem não é algo que foi determinado por esse governo, pelo governo de esquerda, de direita, de centro, de cima ou de baixo. É algo que foi pensado e que é necessário para a educação. E isso precisa ser compreendido. Então, assim, na semana passada, mais de 30 cargos, comissionados do INEP pediram demissão, porque estavam se sentindo pressionados, ali por uma infinidade de situação. Isso é grave, às vésperas do Enem, que tanta gente põe o seu cargo à disposição. Então, assim, é muito preocupante todas essas questões. E nós que trabalhamos por longos anos com alunos do ensino médio, a gente sabe que essa é uma época delicada. A gente deve causar tranquilidade a esses meninos que passaram anos aí se preparando, principalmente nesse momento pós-pandemia, com toda a confusão que ocorreu, e é que ainda está ocorrendo no país em função dessa pandemia. Então, assim, nós lamentamos imensamente que o presidente da República, ao invés de ajudar a tranquilizar os alunos, ele de alguma forma acaba causando mais confusão. Primeiro com essa questão dos mais de 30 comissionados ali, cargos gratificados do INEP, que puseram seus cargos à disposição. Agora com o presidente dizendo que a prova é a cara do atual governo. Provas como o Enem são seríssimas e não podem ter cara de governo nenhum. Mais uma vez eu repito, a prova do Enem, ela se baseia nas habilidades e competências que são desenvolvidas ao longo dos 3 anos do ensino médio. Esta é a questão. Muito obrigado, presidente, pela paciência.